participantes das jornadas anteriores, de 2 jornadas anteriores, na verdade, da 5ª e 6ª jornada de ensino de filosofia. Então, muitas das pessoas que participaram dessa jornada, ou dessas jornadas, né, mandaram os seus artigos, né, e aí nós compusemos essa coletânea, que teve uma organização da professora Maria dos Remédios de Brito, que está aqui presente, mas não está podendo, no momento, né, falar, e do professor Hector Pablo Vargas, né, que é um professor da Universidade Nacional da Colômbia, é um parceiro nosso também, aqui na organização, e eu, né, Damião Bezerra Oliveira. Esse livro, ele tem assim, um conjunto de artigos muito interessantes, né, e aqui nós temos alguns articulistas que escreveram nesse livro, né, e que nós vamos convidar depois para que eles falem rapidamente sobre o artigo que escreveram. Uma fala rápida mesmo, né? Um resumo assim, só para dar uma ideia do que tem aqui. Depois que nós terminarmos aqui o lançamento, ou já a partir desse momento, né, nós vamos disponibilizar esses textos. Nós temos ali um QR Code onde vocês podem baixar, né, quem quiser ler, tá no fundo da sala. E o segundo livro, nós vamos lançar depois, o professor Ives, que é também organizador, ele vai falar. Eu termino logo aqui, não sei, posso terminar aqui. Então, só para dizer que o nosso livro aqui tem vários artigos, né? Tem um artigo aqui do professor Walter Coan, que é muito conhecido, né, na área de ensino de filosofia, que trata do ensino de filosofia e da educação filosófica no Brasil. Nós temos um segundo artigo aqui de um conjunto de professores da Colômbia, que fala da didática da filosofia, é assinado, entre outros, pelo professor Hector Pablo, que é o organizador também, né, do livro. Nós temos aqui um artigo denominado por um ensino filosófico decolonial e intercultural na América Latina. Esse artigo está assinado pelo doutorando Henrique de Moraes Júnior e pela professora Ivanilde Apoluceno de Oliveira. O Henrique está aqui presente e foi convidado, vai fazer também um pequeno resumo do artigo. E, bom, eu também vou registrar aqui, não vou falar de todos os artigos, um outro, né, artigo, que é um capítulo, na verdade, do livro, denominado Educação e Cidadania, de Platão a Habermas, que está assinado pelo professor Jorge Alberto Sarmento. A gente também convida para fazer uma rápida fala. E o artigo Cuidado de Si, Filosofia como Modo de Vida e Atualidade Decolonial, que é assinado aqui pelo doutorando Frank Alexandre Rosas Freitas, que também está presente. A gente estende também o convite para ele, né, se quiser fazer uma rápida explanação depois sobre o livro, tá certo? Temos aqui também o artigo da professora Maria dos Remédios. Ela não vai poder falar, mas o artigo dela está denominado A Filosofia da Educação de Bell Hooks, alguns apontamentos. E eu também escrevo aqui um artigo, né, Educação Filosófica, eu não vou falar também dele, e os desafios atuais da formação. Então, é só para dar uma ideia, né, do que nós temos nesse livro. Esses trabalhos todos apareceram de alguma maneira, né, nas jornadas de ensino de filosofia que eu já falei, tá certo? Eu falei rapidamente desse livro, e antes que eu passe a palavra para o professor Ives Alcântara, eu acho que era para eu ter falado menos e ter passado logo a palavra para o professor Roberto Barros, né, que é o nosso diretor da Faculdade de Filosofia, e que foi convidado aqui, né, para fazer uma fala inicial, né, já que esses livros, os 2 livros, estão vinculados, né, a grupos de pesquisas e a professores, né, que fazem parte da Faculdade de Filosofia, também do PPG-FIO, né? Então a gente
por isso convidamos o professor Roberto, né, para estar aqui, e ele gentilmente, né, concordou, né, mesmo terminando o expediente dele já há algum tempo, ele ficou aqui esperando, né, para poder também cumprimentar vocês e falar um pouco. Tá bom? Eu passo a palavra para ele, depois eu devolvo aqui para o Ives. Certo? Posso falar já? Você está com a palavra. Ok, obrigado. Muito boa tarde assim, a todos e todas, e aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, né, que vai ser postado no YouTube. Eu só gostaria de felicitar pela realização, pela publicação, produção desses dois livros, né? Um aspecto importantíssimo que, assim, eles contêm, digamos assim, uma reflexão nossa própria, autóctone, né? Obviamente, dentro da filosofia, com um diálogo com várias vertentes e autores, etc, etc, mas de qualquer modo é uma produção que envolve a nossa reflexão em diálogo com uma tradição filosófica, né? Que é algo que nós definitivamente precisamos fomentar aqui, né? Quer dizer, a gente tem uma discussão hoje na filosofia que é essa discussão de uma reconsideração do cânone da filosofia, etc. Né? É um tema complexo, delicado, porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, na verdade, há exemplo, né? Nós temos outros exemplos de países que fizeram isso e lucraram bastante com isso, quer dizer, que é o estabelecimento de uma nova fórmula de diálogo com essa tradição. Abandonando uma coisa que nós já deveríamos ter abandonado há muito tempo, que é uma característica da filosofia, que é essa questão de simplesmente sermos meros reprodutores daquilo do que foi dito, nós nos tornarmos especialistas em determinados autores ou escolas, reproduzindo aquilo que foi dito. Né? Esse modelo está exaurido, ele é um modelo praticamente só brasileiro, né? E que está mais do que na hora de nós abandonarmos essa perspectiva. Eu acho que, assim, nesse sentido, é muito significativo a publicação desses dois livros, com uma reflexão de colegas de outras universidades, mas também a reflexão do nosso, volto a dizer, uma reflexão nossa própria aqui, local, né? Ótimo, assim, perfeito, uma ótima iniciativa que só tem que ser elogiada, e esperamos que venham outros livros depois, né? A grande vantagem, só para mencionar, né, quer dizer, esses livros são livros abertos, né? Que isso é um outro aspecto, né, porque o que a gente tem visto ultimamente são uma restrição cada vez maior do acesso, por exemplo, à produção acadêmica, né? Hoje você escreve artigos, às vezes paga para publicá-los, e depois esses artigos que você pagou para serem publicados, eles vão ser vendidos para quem quer ter acesso a eles, ou seja, num processo de digamos assim, de restrição enorme e restrição financeira do acesso ao conhecimento produzido, né? Então, a produção de vocês foge também desse padrão, o que é muito importante, né? Então, fico as minhas felicitações. Muitíssimo obrigado, né, professor Roberto, pelas palavras, por ter aceitado estar aqui com a gente. Nós vamos então passar agora a palavra ao professor Dr. Ives Alcântara, né, que ele vai falar do segundo livro. Eu falei bastante no primeiro, né, ele vai falar agora do segundo livro, organizado também por ele, né. Bom, deixa a palavra com ele, senão eu vou falar sozinho aqui. Sou muito falador. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui na presença de vocês, né, dos colegas, professores também, que foram meus professores, né. E esse livro é uma coletânea, né, na organização dele, nós estamos eu, o professor Damião e o professor Valdir também. E ele é fruto não só de pesquisa, mas de vivências também. Ele é fruto de encontros nossos, não só de encontros do pessoal daqui do PPG-FIL, mas encontro do pessoal do PPGED também, da FAFIL. Então tem
autores aqui que assinam capítulos que são da graduação. Então tem o Rodrigo Mira, por exemplo, né? E essas coletâneas, elas estão vinculadas a atividades que a gente faz em eventos aqui também e tudo mais, né? Mas por que eu digo que elas são vivências? Porque ela compila artigos de 2 anos aí, né, professor? De 2 anos de produção. Mas ela tem uma coisa muito especial que eu queria que vocês, ao baixarem o livro, né, que está lá, né, que é uma homenagem que a gente fez a um grande amigo que fazia parte do grupo, que é o Izan. Então, se vocês observarem na capa, a pintura que está feita na capa é uma pintura que ele fez, que a gente usou como a capa do livro, né? A capa e a contracapa do livro. Então, ele é um livro, um livro muito especial do grupo de pesquisa. Ele resulta dos nossos temas, né? Mas também das nossas vivências, da nossa amizade e das coisas que a gente produz em conjunto, né? Disso que o professor Roberto Paulo estava falando, né? Dessa produção mais autêntica nossa mesmo, né? Dessa tentativa esse esforço da gente pensar por conta própria a nossa realidade filosófica, ou a nossa realidade, em alguns casos, escolar também, que tem alguns artigos aqui sobre educação, né? A nossa realidade pedagógica enquanto professores, né? Enquanto docentes. Então, eu considero ele um livro muito especial e espero que vocês aproveitem os artigos que tem e aproveitem também a homenagem que a gente fez ao nosso amigo lá no finalzinho. Tem um postscriptum, né? A gente fez um PS e colocamos algumas. Ele era poeta também, né? Então ele escrevia algumas poesias, tinha um estilo muito peculiar dele, né? De escrita, e a gente até brincava, né? Que quando o Izan falava, né? Saltava o estilo, aquele estilo mais arcaico, né? Mais arcaísta, mais barroco, porque ele usava mesmo palavras que não se usam no cotidiano, assim, palavras difíceis, né? E era muito legal e interessante isso, né? Então esse nosso amigo, ele assina 2 artigos aqui, a gente conseguiu resgatar 2 artigos dele, e ele está aqui, um é com a Camila, outro é com a professora Rosilene ali, Lima, nossa querida amiga Lênia. E eu rapidamente vou mencionar aqui, vou passar pelos artigos e vou mencionar os autores, né? Só para a gente ter uma noção de que tipo de temas a gente aborda nesse livro, né? Então, a gente começa com um artigo meu e do Sandro, que está aqui presente também, né? Um artigo sobre arte e educação na Antiga Grécia, pistas platônicas acerca do valor da arte mimética para a formação humana. Então, você pode ver que ele vai, nós vamos passar de temas desde a Antiguidade Clássica e vamos chegar até o período contemporâneo, né? Passando também pelo período moderno, com artigos como o da Lênia, né, que passa por Rousseau, né, o do Rodrigo Mira também. E aí nós temos aqui, por exemplo, o capítulo 2, que quem assina é a Lênia, que fala justamente sobre Rousseau, né, os 2 momentos da formação da criança em Emílio. Nossa querida colega aqui, Lênia Lima, né, Rosilene, mais conhecida como Lênia também. E a gente passa também para o 3º capítulo, que quem assina é o Rodrigo Mira, do Nascimento, que é um aluno, eu não sei se ele já terminou a graduação, mas ele estava na graduação no período que a gente começou a compilação desses artigos. Ele está no mestrado esse ano? Passou agora. Que bacana, olha só. Então ele assina o artigo Afetividade e Educação, um diálogo entre as teorias de Jean-Jacques Rousseau e Henri Vallon, né? E aí a gente passa para o capítulo 4, do cuidado de si, a cultura de si, relação entre filosofia e prática social, do Frank Alexandre Rosa Freitas, que está aqui também, nosso colega está aqui também para prestigiar o seu capítulo publicado. No capítulo 5 nós temos um texto sobre Marx, né, que diz o seguinte: materialismo histórico dialético como teoria e método em pesquisa sobre formação de professores, da Marinalva Veras Medeiros e do professor Valdir Ferreira Abreu. Lembrando que o professor Valdir também está na organização do livro, né, então somos nós 3, eu, Damião e o professor Valdir, do PPGL, né. No capítulo 6 temos formação humana com prática desopressora, paralelos entre Jacques Rancière
e Paulo Freire. Aí sim, esse artigo é da Camila Silva, que está aqui com a gente, nossa cinegrafista aqui também, nossa produtora, nossa articulista, nossa quase tudo aqui, né? Então a Camila assina esse artigo junto com o nosso amigo Izan, que está sendo homenageado no livro aqui também. No capítulo 7, nós temos um texto da nossa querida colega Roseli Moraes de Albuquerque. Atualmente ela terminou o doutorado e atualmente ela é professora do IFPA, né? Então ela não pôde vir porque estava dando aula, né? Então não teria como vir. E ela assina o capítulo junto com o professor Damião Oliveira. O capítulo trata sobre apontamentos acerca do percurso da formação docente no Brasil. Então eles vão falar sobre questões bem contemporâneas em relação à educação no Brasil, né? No capítulo 8, nós temos aqui Educação Filosófica entre o Saber e a Ignorância, do professor Damião também, ele assina o capítulo aqui. No capítulo 9, nós temos Formação Ético-Política e Extensão Universitária, reflexões freirianas a partir da resolução número 07 de 2018, CNE/MEC, do nosso amigo Rafael Carmesim, que está presente aqui também, e que nem lembrava que tinha esse artigo. São tantos, né, professor? Que ele nem lembrava desse artigo. E por fim, o último capítulo, o capítulo 10, é um artigo que a gente conseguiu resgatar, um artigo que a professora Monzelene encontrou em parceria com o Izan também, esse nosso amigo homenageado aí. E o capítulo 10 trata sobre a importância da filosofia para a educação. Reflexão sobre o perfil do educador como agente de transformação em uma perspectiva da educação subversiva, segundo Theodor W. Adorno. Então, assinam o capítulo a professora Roselene Lima e o Izan Fortunato. E ao final do texto a gente faz essa homenagem para ele lá com algumas poesias que ele constantemente, matinalmente, assim, botava no grupo uma poesia lá dele, uma reflexão, um pensamento. Então a gente teve esse trabalho de ir atrás essas gotas de reflexões dele, e aí colocamos no livro lá, e colocamos também algumas das pinturas que ele fazia, que eram pinturas muito bonitas assim mesmo, e ele presenteava os amigos com essas pinturas também, né? Ele me presenteou a Camila também com algumas dessas pinturas, né? E eu encontrei, procurando pelos colegas, quem tem, me mande, e aí você vai ver lá no final algumas dessas obras e uma exposição que ele fez também, uma galeria ali na... Casa de Fauno? Isso, a Casa de Fauno. Então no finalzinho tem lá algumas das obras que a gente não tem mais acesso a elas, mas que estão lá registradas, né, em fotos, e algumas outras reflexões dele também. Então essa é o que eu queria deixar para vocês, né, que é um livro bem especial para mim, assim, pessoalmente, porque ele foi um amigo muito próximo, né, e aí a gente queria fazer essa homenagem para ele. Então tá lá o QR Code, dê uma olhada. E no finalzinho também tem lá uma descrição dos autores, né, de todo mundo que assina o capítulo lá, então tem uma fotinho de cada um lá. O único diferente é o professor Valdir, que tem 2 fotos que ele deixou lá, 2 fotos. Eu disse para ele escolher uma, professor, que ele não conseguiu. As duas são tão bonitas que ele não consegue. Ele ficou no dilema lá de Narciso, né? Bom, então eu agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês aqui, de fazer a finalização de um evento, né, que durou uma semana, é um evento que a gente usa muita energia, né, sobretudo quem está muito envolvido com ele, e o lançamento desses livros aí, que são open source, né, fonte aberta aí para vocês, como o professor Roberto Barros mencionou. Uma salva de palmas aí para o Izan, né? Saudoso, né? Só lembrando que agora, não sei se eu mencionei, né? Então, que o Damião me falou, quer dizer, os 2 livros vão ficar no site da Faculdade de Filosofia à disposição para serem baixados. Beleza, isso aí, bacana. Isso aí. Bom, então nós vamos dar continuidade, né, ao nosso lançamento, né? Aqui ninguém precisa pagar nada, então todo mundo vai receber de graça o livro, né? Como eu havia dito antes, todo mundo vai sair com os 2 exemplares, no celular ou em outro dispositivo.
E nós vamos chamar as pessoas que se dispuseram, né? Que estão ensinando artigos, primeiro no nosso livro de Educação Filosófica e Ensino de Filosofia na América Latina. Nós vamos chamar o doutorando Henrique, né? Ele se dispôs, né, a fazer um pequeno resumo do artigo dele para dar uma amostra, né? A gente começou falando aqui do título, dos autores, e agora ele pode falar um pouquinho mais. Vamos dar espaço aqui, então. Dá pra gente... Nós somos muitos autores aqui. Não, mas a gente vai chamar um. É, melhor, né? Chama os dois logo. Quem mais? Vai ficar na plateia. Tá bom, então. Então a gente agradece ao professor Roberto, né, que vai ficar agora na plateia. E então tá aqui o Henrique vai começar, né? E nós temos que chamar mais um, então. Podemos chamar mais um. O professor, vamos chamar o professor doutor Jorge Alberto Sarmento, né? Peço para vocês que dêem uma salva de palmas para ele. Vai fazer comigo. O Henrique está pedindo para que ele fale primeiro, né? Não, ele disse que você pode falar porque ele está sabendo da sua pressa aí para sair, né? Então, passamos a palavra para o professor Jorge para que faça aí um resumo, né? Assim, do artigo que ele disponibiliza aí na obra que nós já citamos, né? Educação Filosófica e Ensino da Filosofia na América Latina. Professor Jorge, agradeço pela sua presença e pela sua disponibilidade para nos falar. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande toda essa atividade que o nosso grupo está oferecendo, né? E os integrantes, a participação ativa que eles tiveram nesse processo, a Camila, que eu acho que é uma das mais atuantes, eu só vi alguma coisa assim, de importante, mas eu acho que é o grupo assim, de WhatsApp mais assim intenso que existe no resto do Brasil. Ninguém bate esse grupo, porque toda hora é uma crítica para cá, eu atapapá para lá e tal, vai e volta. Enfim. Camila A. Pois é. E esse artigo, na verdade, é um pouco da continuidade de trabalhos que eu fui desenvolvido, que levam em consideração uma visão política, ética, que sem dúvida alguma esbarra na questão da cidadania. A cidadania é um termômetro para você analisar as sociedades. Quem é o cidadão? É o cara que vive no Estado, aquele que participa dos interesses gerais, aquele cara que discute, que apresenta possibilidade de soluções dos problemas políticos, o atuante. E eu tenho visto isso, por exemplo, desde a antiguidade, é possível você ver a maneira como esse conceito ele passa por transformações, né? Embora seja impossível dizer que haja uma certa universalidade em termos de conceito. O cidadão aqui no Brasil pode ser diferente do cidadão americano, o cidadão americano é diferente do inglês, diferente do português. Por que eu digo isso? Porque existe um paradigma, esse paradigma sociológico foi montado pelo Theodor Marshall, e o Marshall o que fala? É necessário nós observarmos uma pirâmide. Então, os direitos elementares são os civis, os mais fáceis, depois vem os políticos e, por último, os mais complexos, que são os sociais, que é a participação do cidadão na riqueza coletiva. Que aqui no Brasil seria um absurdo falar, por exemplo, que temos uma região altamente rica, talvez a região mais rica do Brasil, o povo é miserável. Como é possível ter pessoas que moram naquela região, que coparticipam da vida pública, né? E que, sem dúvida alguma, a gente vê, por exemplo, só um exemplo, a energia elétrica que vai daqui para o sul, nordeste, centro-oeste, que alimenta o resto do Brasil, e as cidades pagando o preço mais alto pela energia. Então, é basicamente nesse sentido que eu pego desde Platão até o Rápido, mas para mostrar que cada autor, cada filósofo, na verdade, vive em um tempo e ele reflete sobre a participação desse nível do Estado. Platão é um paradigma, eu acho que é impossível discutir Platão se não analisar
essa obra tão importante dele, que é a República, é a forma como ele agrega as classes sociais, de tal forma que possa reinar harmonia. Então ele pensa em um estado ideal, e esse estado ideal se caracteriza por indivíduos que exercem uma atividade comum, a sua predisposição, que seria aquela virtude, e cada um tem uma predisposição, que coisa maravilhosa. Eu vou ser um professor, talvez o melhor, porque é aquilo que eu tenho desde sempre. Ele vai falar de uma alegoria aí que diz que a alma já fez a sua opção no mundo inteligível, e cabe agora o quê? Ela exercer nesse mundo aquilo para a qual ela foi predisposta. E é pela educação que a gente vai encontrar isso. Então Platão, ele se desanima muito com a política, ele é uma pessoa inconformada, que tudo que ele pensou que fosse se realizar não se realizou, e ele então inaugura a academia visando basicamente uma nova sociedade que vai ser constituída de pessoas que realmente têm esse compromisso, que sabem que seriam os alunos dele da academia. Então, sem dúvida alguma, que é um livro que interessa muito aos pedagogos, a República, traça o ideal do cidadão, mas voltado para a questão educacional. Passando por Platão, eu estou fazendo assim uma rápida recapitulação, né, nesse capítulo, né? Passando por Platão, o que é que você vai ter? Aristóteles. Livro 2 da política do Aristóteles, a ideia do cidadão. Aristóteles se debruça diante de um problema que ele vai ver que é fundamental para resolver essa questão. Então, Jorge terminou o período de governo do professor Jorge, que agora é digamos, um governador, um prefeito, e vem a oposição disso: olha, tu não fizeste nada. Muito pelo contrário, teve muito corrupção e tal. Aí eles vão dizer, é falta de cidadão. Não havia uma cidadania que se adequasse a esse modelo, né? E eu não tenho, que vou assumir agora o novo comando, eu não tenho responsabilidade sobre isso, vocês entenderam? Então tu vais colocar responsabilidade em cima daquele que esteve sob um mandato, sob a alegação de que ele não fez um bom mandato, e agora tu não estás carregando na costa essa responsabilidade. A responsabilidade é dele, então muita gente faz isso. Então ele caracteriza como cidadão aquele cara que participa, né, das atividades políticas, que tem não diria uma predisposição, mas que tem essa índole de ser realmente um cidadão que saiba discutir, que saiba propor, que saiba aprovar leis, né, que é a peça-chave desse Estado. O Aristóteles se caracteriza por um pensamento sistemático, e esse pensamento sistemático está presente na formulação dessa ideia, né? Embora o cidadão que o Aristóteles pense é um cidadão que se adequa, digamos assim, uma certa postura, posição, vamos dizer assim, econômica, muito diferente daquilo que nós pensamos hoje como cidadão, né? Aí eu mostro na Idade Média o que acontece na Idade Média. Na Idade Média é meio complicado falar em política, porque tu não tem um espaço público para discutir política, né? Então o cidadão é uma figura apática nesse processo medieval, em função daquela divisão de castas que existe. Tem aí o nobre, tem o servo, que, coitado, né? Um cara ali relegado à última categoria, e o clero, que talvez é uma classe social privilegiada. Então, diante desses estamentos, como é que eu posso pensar no cidadão? Não existe, né? E a cidadania, ela tem um alcance mais, digamos assim, encorpado já na Idade Moderna. É aí que a gente vai ver uma fundamentação ligada a um aspecto cidadão, que é pensada por autores importantes. Inclusive, vocês já viram, já fizeram trabalho. Me lembro que eu acho que foi o Ives que fez um trabalho na especialização sobre a cidadania, né? Que era em função do Locke. Não sei quem foi que fez esse trabalho, mas ele pegou a cidadania e a educação em Locke. Então, esses filósofos contratualistas vão se destacar por um pensamento que realmente leva condição à ideia de liberdade, à igualdade, e isso pensado num clima propício, né, a uma cidadania que ainda é um pouco recorrente a uma condição social e econômica. Então a gente vai ver aí que o Rousseau discute essa ideia. Eu não vou abrir mão
direitos subjetivos, se tiver que prevalecer direitos, que sejam os direitos naturais. E o que o contrato fez? Aí que vai fazer uma grande crítica, com mal necessário, dizendo, olha, agora em função, vocês não vão ter mais os direitos naturais, mas direitos civis. Não vão ter mais liberdades naturais, mas liberdades civis. É a égide do Estado que agora vai tutelar e estabelecer um certo controle para evitar que haja problemas maiores. Então, sem dúvida alguma, que os contratualistas deram um alavancamento a novos direitos, e esse paradigma de direitos ele é muito fundamentado numa visão inglesa que o Marshall vai fazer. Então, na Inglaterra, tu vai ver o início dos direitos civis. Eu acho que aquela Carta Magna de 1212, alguma coisa assim, é um marco histórico. Então, os caras lá vão peitar o nobre lá e dizer, olha, nós queremos, não é possível continuar num desmando como esse. A cobrança absurda de impostos, o João Sem Terra que faz. Um novo modelo de política, que é a política deliberativa, e ela é pensada a partir de uma certa relação que ele faz com a democracia vigente no sistema republicano, né? E o outro sistema que é o republicano e o democrata. Então eu vou fazer uma comparação entre os cidadãos, o sistema democrático, o sistema liberal, e ele vai, a partir de então, trazer os elementos que vão dar base a esse processo. Né? Porque tanto um sistema como o outro, do ponto de vista democrático, apresenta fragilidades. Então ele consegue corrigir algumas dessas fragilidades, tentar estabelecer critérios que dificultam a usurpação, a corrupção, e assim, né, essa cidadania pensada por Habermas, ela é baseada num certo procedimentalismo que surge através daquela visão dele, que ele chama de teoria do agir comunicativo. Então, para ele, existe um grande problema. Né? A questão da razão instrumental, que é tão propalada pelo Max Weber, ela surge no aspecto econômico do Estado, no poder, no dinheiro, na economia, e ela avança para o mundo da vida. Então, essa razão do cálculo, essa razão, vamos dizer assim, que a gente chama de razão instrumental, está nos acorrentando. Nós temos que, através de uma nova postura, através de novos procedimentos, fazer com que haja a possibilidade de um novo modelo de razão que ele propõe, que é a razão comunicativa, trazer essas questões a uma discussão, né, que tem um fundamento muito grande para ele no agir comunicativo, né, novos critérios de fala, importante isso, novos modelos, né, que levam em consideração uma razão dialógica e assim propor uma cidadania que esteja atrelada, digamos assim, que a gente chama de uma possibilidade de participar, inclusive, da própria cultura, que hoje é meio complicado falar isso. Né? Eu trabalhei num texto anterior, uma visão do Foucault, e o Foucault fala que é uma coisa inexplicável que está acontecendo, digamos, há 30, 40 anos atrás na Europa, quando eles vivem, né, um processo de migração que cada vez mais está sendo retaliado. Então, o que está acontecendo hoje na Europa? É uma coisa bem pior, no mundo inteiro. Então, essa cidadania cultural levaria em consideração a possibilidade do reconhecimento de direitos para aqueles que realmente queiram participar, que hoje em dia é uma coisa meio estranha. Os grupos minoritários, e esses grupos minoritários passariam a ter vez e voz através de procedimentos que levam em conta essa ideia de fóruns adequados que vão discutir os problemas. Eu sempre dou essa ideia, que seria a gente reunir aqui um grupo de alunos da universidade, mas que através de um processo de argumentação eles pudessem ter direito a deliberações. Enfim, é mais ou menos isso que eu procurei colocar, uma análise histórica e ao mesmo tempo como é que essa ideia, esse conceito de cidadania sofre variações de acordo com diferentes filósofos. É basicamente isso.
muitíssimo obrigado, né, ao professor Jorge. Eu queria só, desculpa que eu tenho um compromisso agora às 6. Eu queria pedir uma salva de palmas ao professor Jorge. E ele, infelizmente, não vai poder ficar mais conosco, né? Vai ter Não, que eu sair tô, de agora. alguma maneira eu estou com vocês. O que vocês precisarem, o que vocês fizerem, isso aqui vai ser tudo em função da boa educação, né, desse processo que realmente é muito platônico. Até a minha amiga viu agora. Né? Então, é uma elevação através do processo, tchau, Roberto, do processo racional e educativo para o mundo inteligível. É isso que nos faz tornar o que nós somos, né? Pessoas que têm essa capacidade muito especial, muito particular, que está sempre organizando eventos, de alguma maneira tornando esse pensamento ativo, filosófico, enfim. Muito bem. Muito obrigado ao professor Jorge. Nós vamos passar então a palavra agora, né, ao Henrique Moraes Júnior, né, que também vai fazer um resumo, né, acerca do artigo que ele assina, juntamente com a professora Ivanilde, né, a adolescente. Fique à vontade, a palavra é sua para fazer a sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Tá. Bom, primeiramente, agradecer ao professor Damião pelo convite, também, ao mesmo tempo, parabenizar a figura do professor pela jornada, né, todos que têm trabalhado. E esse artigo, ele é fruto de um convite, né, da sexta jornada, de um mini curso. Então, ele está intitulado por o ensino filosófico decolonial e cultural na América Latina. Então, basicamente, vou trazer aqui 3 ideias do artigo que ele nos convida a refletir. No primeiro momento, eu trago uma reflexão sobre como a nossa formação e o ensino de filosofia ele está fundamentado num canone intra-europeu, né? E isso acaba, de uma certa forma, não dialogando com outras filosofias, né? Filosofia indígena, africana, entre outros. E um segundo momento, eu trago uma reflexão como é que a gente pode pensar uma pluralidade filosófica, né? E a partir dessa pluralidade filosófica, eu trago um terceiro ponto, como reconhecer, né, e dialogar com a filosofia indígena do bem viver, né, tanto no processo formativo como do ensino. Essa reflexão, ela é fruto de uma extensa investigação, desde o meu processo da graduação até agora no doutorado. Eu trabalho há 10 anos, né, com o povo Tembé, Teneterrara, aqui do Alto Rio Guamá, de Capitão Poço, trabalhando principalmente em questão do ensino de filosofia e a educação escolar indígena. Então, no mestrado, eu queria compreender como a filosofia do bem viver Tembé e Teneterrara dialogava com o ensino de filosofia e a educação escolar indígena. E agora no doutorado, contribuindo no processo de construção de um plano de ensino que considere a filosofia Tembé-Teneterrara nesse ensino. Então, é basicamente isso. Essa reflexão também ela vem com os outros desse processo formativo. Então, é basicamente isso. Puxa, eu quero agradecer demais, né, a participação aqui do professor Henrique, né, doutorando, né? Está quase defendendo a tese dele. Vocês notaram, né, que isso é fruto de um mini curso que ele ministrou a convite, né, da organização da 6ª jornada de ensino de filosofia. É um trabalho bastante consistente, né, fruto de um longo percurso investigativo. E aí vocês vão ter aí a oportunidade de encontrar o trabalho completo, né? O trabalho que ele resume aqui no livro Educação Filosófica e Ensino, Filosofia na América Latina. Então nós agradecemos e pedimos a vocês uma salva de palmas aqui.
Nós agradecemos muito pela participação. Bom, nós ainda temos aqui um tempinho, né? Quase terminando aqui o nosso, para mais uma fala, e eu pergunto se o professor Frank Alexandre Rosas, se ele gostaria de fazer um resumo, né, rápido aqui do artigo dele, e se ele estiver disposto, por favor, pode subir aqui a tribuna para fazer a Eu não exposição abro dele. muito bem português, mas... Tenta. E se mais alguém quiser, né, temos também aqui ainda articulista, se quiserem, estão convidados a fazer uma rápida exposição, né? O senhor Jorge fez uma análise, né? Mas se alguém quiser fazer aqui uma exposição rápida, um resumo, eu acho que dá tempo todo mundo, com uma fala rápida. Tem o professor Rafael, né, Carmesim, e tem também o professor Sandro. Se quiserem, não se preocupe se não ficar até as 7, no máximo até as 6h15, mais uns 15 minutos. Mas se quiserem, as cadeiras estão aqui, né? Podem se dirigir. E eu passo a palavra no momento ao professor Frank. Também, boa tarde, né? Falar sobre os dois artigos, né, que são revistas. Primeiramente, agradecer ao convite do professor Damião, que também é um amigo meu particular, de quase 30 anos. Né? Éramos crianças. Éramos crianças. Ele só é remista, né? Acho que ninguém é perfeito. Série A, né? Enfim, foi acidente. Mas, né, eu tenho dois artigos, né? Um relaciona a filosofia como modo de vida, a questão decolonial, que é uma questão que se impõe por si mesma, né? Pelos tempos em que estamos, né? Que nos leva a refletir sobre as bases epistemológicas, éticas, lógicas, estéticas, né? que formam a nossa cultura, né? Um movimento carregado de romantismo, né? Também que busca uma ancestralidade perdida, mas enfim, né? Vamos era críticas, nem podemos. Então, eu tentei trabalhar com uma concepção fundada em Pierre Hadot, que é um autor pouco conhecido, né? Ele foi mais apresentado por Foucault nos seus últimos trabalhos. Então, a tese primordial de Hadot é que na antiguidade clássica, né, e principalmente na filosofia romana, a filosofia tal qual nós entendemos agora não existia. Essa interpretação que nós temos da filosofia antiga é uma interpretação que vai se consolidar a partir da modernidade, né, a partir de Descartes, por exemplo. Né? Então, para ele, e Foucault também vai retomar isso a partir do curso A Hermenêutica do Sujeito, e no terceiro volume da História da Sexualidade, quando ele traz à tona a questão do cuidado de si, que é um fator fundamental para ele desenvolver a sua estética da existência. Né? Então, para quem estuda um pouco de Foucault, né, vai perceber que nós estamos falando do último momento de Foucault. Qual é a principal tese de Hadot? É que a filosofia na antiguidade era um exercício espiritual. Espiritual não no sentido religioso, não no sentido xamânico, né? Espiritual no sentido de uma transformação integral do ser do sujeito. Também não é uma visão ontológica, não é uma nova criação do ser, também não é uma tese ética, okay? E muito menos estética. É algo mais profundo. Tá? Então, nesse modo, a filosofia
na antiguidade era um modo de vida, por ser um exercício espiritual. A função dela era a transformação do ser do sujeito, você viver filosoficamente. Tá, professor? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Aí que está o X da questão. Quando nós estamos falando da filosofia do ensino médio, na questão do ensino de filosofia, como foi o tema da jornada, né, por exemplo, que terminou hoje, nós nos perguntamos o porquê da filosofia, o porquê do ensino, da educação filosófica. Tá? Então, na minha concepção, eu pego vários autores, entre eles Foucault, Paulo Freire, né, Bell Hooks, né, que é uma autora que eu trabalho bastante. Né? Então, há uma conexão, sim, há uma forma de ensinar, de ministrar, de educar a filosofia, tá? Como um modo de vida, ou seja, a filosofia no seu sentido originário como algo que transforma. Deixando um pouco o academicismo, né, a linguagem acadêmica de lado, o que é o fundamental na filosofia? É você chegar com o moleque lá no ensino médio e dizer assim, olha, segundo Aristóteles, né, a justiça é o meio pela qual a política deve se erguer. Só um exemplo. Né? Aí o que é melhor? O moleque tirar 10 na prova, passar no Enem, ou ele agir eticamente, ou ele ser uma pessoa justa, né? Ou ele não ser, por exemplo, homofóbico, porque todos têm direito, todos iguais, ou ele não ser um macho escroto. Ou seja, o que é mais importante para ele, para a sociedade, né, e para a própria filosofia? Ou seja, ele saber o que é ética, ou ele agir eticamente, ou esse conhecimento fazer com que ele se transforme enquanto ser. É isso que Pierre Hadot e Foucault estão tentando trazer de volta. Né? Então, é uma filosofia que não é apenas conteudista, não é apenas abstrata, não tem apenas o seu plano epistemológico. Tá? É uma filosofia viva. Né? Então, bem, e o que isso tem a ver com a questão decolonial? Né? Então, salvo engano, que eu estou sem meu celular, né? Salvo engano, o título é a filosofia como modo de vida na atualidade decolonial. Tá? Bem, para Foucault, né, e para Hadot, eles convergem numa ideia central. Foucault pregar algo satânico para Foucault, né, digamos assim. Ele fala da questão da estética da existência. Né? A estética da existência é o que dá uma originalidade, é você construir, né, a sua vida, é você, vamos dizer assim, da melhor maneira possível, falando nietzscheanamente, que é o filósofo que eu mais gosto, eu leio com prazer, os outros eu leio por obrigação, né? É ser aquilo que você é. Okay? Ser aquilo que você é, que é muito difícil. Aliás, é raríssimo nós sermos aquilo que nós somos. É isso nessa eterna comédia que é a sociedade no qual nós temos que usar máscaras, né? O tempo todo. Não vou falar palavrão. Máscaras velhas. É complicado. Então nós vivemos num eterno teatro, né? A cara de bocas, não tem coisa mais chata do que o politicamente correto, você tem que dar sorriso para todo mundo, concordar com tudo, como pai. Mas enfim, né? É a vida. Tá? Então, quando
ao contestar as bases epistemológicas, lógicas, estéticas, éticas, né, o modo de ensinar a filosofia, né, há um vínculo muito forte com a questão decolonial, né, que os principais pensadores como Rousseau, por exemplo, né, falam, né, em que quebrar principalmente a lógica, né, da razão ocidental, né, que os seus pilares, principalmente epistemológicos, né, principalmente a questão da ciência. Então, há sim uma possibilidade muito clara, né, e distinta, falando cartesianamente, clara e distinta. E dizer, olha, nós queremos, não é possível continuar um desmando como esse. A cobrança absurda de impostos, o João Sem-Terra que fazia isso, né, e os barões se reúnem e vão lá peitar ele, ele concede novos direitos. Então, ele pensa a cidadania a partir de um escalonamento de direitos, a começar pelos civis na Inglaterra, aí depois vem os políticos e finalmente os sociais. Há um alcance maior de uma nível de cidadania mais completa a partir dessas revoluções burguesas que se dão na base dos teóricos contratualistas. E aí nós vamos ter também um cara chamado Stuart Mill, um filósofo que pensa uma ética pragmática, né? Uma cidadania que está alicerçada nessa base, né? Mas realmente eu procurei colocar lá que a grande crítica surge com Karl Marx, a exploração do homem sobre o homem, a mais-valia e a forma exploratória que vai existir naquele momento, onde é impossível pensar numa ideia de cidadania que seja fora do contexto jurídico-político. Então, o Marx diz que essa cidadania pensada a partir dessa perspectiva política, né, ela só visa uma formação de um cidadão que tem limites, que é uma cidadania pré-estabelecida. Para que haja uma cidadania completa, é necessário que ela seja pensada no âmbito civil. Ou seja, a única possibilidade de eu conquistar a cidadania é pela luta. Eu não vou conseguir jamais uma cidadania completa, porque ela é forjada pelo Estado. Ela é pré-concebida. E o Marx, então, é o grande teórico dessa ideia, né? Se nós não nos organizarmos, se nós não lutarmos contra essas injustiças sociais, contra esse trabalho exploratório que se verifica nesse contexto, a Revolução Industrial em particular, nós vamos ficar na mesma. Né? E é nesse sentido que a gente projeta também para a idade contemporânea, por colocar uma ideia tanto no âmbito da administração pública, quanto no âmbito da graduação, enfim, todas as minhas experiências que eu tive com extensão universitária. Em 2018 aconteceu um fato atípico para aquele governo, já no apagar das luzes, né, daquele governo, foi publicada uma resolução, que é a resolução número 7 de 2018, foi uma resolução que ordenou as diretrizes da atividade de extensão em âmbito nacional, para as universidades, enfim, de uma forma geral. E a gente estava, e até hoje na verdade a gente está, mas estava se iniciando um debate muito forte nas universidades do Brasil sobre a institucionalização da extensão universitária, né? E a extensão universitária é aquilo, está na Constituição Federal, faz parte do tripé que dizem que constitui uma universidade, né? Ser uma extensão, que deve ser indissociada, né? Deve ser realizada de maneira integrada. Porém, nas legislações, como por exemplo na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, não existia um ordenamento específico para as atividades de extensão, né? Não existia um detalhamento para operacionalizar essas atividades, essas ações extensionistas. Então, cada universidade meio que fazia a sua maneira. Claro, na década de 70, na década de 80, surgiu o ForProEx, que é um fórum que reúne pró-reitores de extensão. Desde então, os debates que ocorrem no âmbito do ForProEx que vinham dando direcionamento à política extensionista brasileira. Mas não era, posso dizer que não era um órgão oficial, não era um órgão de Estado, né? Era um fórum
criado mesmo, mais vinculado à sociedade civil e representativa dos pró-reitores de extensão. Então a gente já tinha ali alguns textos, algumas reflexões oriundas do FORPROEX. A LDB, no entanto, ela só exigiu que 10% da carga horária das atividades acadêmicas dos cursos fosse atividade de extensão. Mas ninguém sabia exatamente como precisar isso, até porque inúmeros cursos, né, a natureza desses cursos é diferente. Então, em 2018, saiu a resolução, e essa resolução veio com essa pretensão bem interessante, né, de tentar estipular diretrizes, mesmo que genéricas, como são normalmente as diretrizes, para que as atividades de extensão pudessem ser operadas nas universidades públicas brasileiras. Né? Então, com esse acontecimento, um grande acontecimento, né, essa legislação, resolvi tentar refletir um pouco à luz do fazer ético, né, extensionista. Na época eu estava pesquisando um pouquinho também sobre ética na pesquisa científica, mas aí eu me deparei com uma ausência de reflexão desse fazer ético na extensão universitária, que me incomodou um pouco porque a extensão universitária ela possui por si só a natureza relacional. Né? Fazer a extensão universitária implica justamente nessa relação com uma alteridade, com o outro que normalmente não faz parte das arcadas, não faz parte da universidade, não é aluno, não é o professor, né? É a comunidade, você pode fazer extensão num grupo quilombola, né, com os povos indígenas, com trabalhadores em alguma indústria. Então, essa questão relacional é inerente ao fazer extensionista. Então, como é que a gente não tinha uma reflexão tão intensa, uma tradição pelo menos de reflexão sobre a ética na extensão universitária? E aí me incomodou um pouco isso, né? Só que eu encontrei um autor, poderia ser considerado uma exceção a esse movimento, que já tinha pensado, né, não somente do ponto de vista ético, mas ético-político, sobre a extensão universitária. Esse autor foi o Paulo Freire. Né? Então, a partir de uma obra chamada, que é uma pergunta, na verdade, Extensão ou Comunicação? Paulo Freire ele discute um pouco o fazer extensionista e, através das categorias freirianas, ele vai discutir um pouco que alguns termos usados nessa resolução podem inspirar aqueles que querem fazer extensão universitária, né, a partir de então. Né? Então, a partir de 2018, acredito que a institucionalização se torna mais forte aqui na universidade, no setor onde eu trabalho, né? A gente teve um trabalho muito intenso de tentar fazer com que os cursos elaborassem que a gente chama de curricularização de extensão, né? Só que não numa perspectiva meramente disciplinar, ou tentar criar uma disciplina de extensão universitária, mas fazer com que a extensão atravessasse de alguma forma e que os alunos tivessem contato com a extensão universitária, não do ponto de vista meramente disciplinar, mas do ponto de vista que refletisse sobre o seu fazer, né? Sobre a sua prática, mas na verdade a partir de uma praxis, né? Que por si só implica uma reflexão sobre a sua prática. Então, o Paulo Freire faz uma reflexão muito interessante nessa obra, né? Em que ele distingue, ele faz até uma crítica à própria terminologia da extensão universitária e diz que como a extensão universitária, na época dele, mas até hoje, né? Isso não acabou, pode ser, na verdade, um fenômeno de invasão cultural, né? E de enriquecimento, e não de emancipação ou de diálogo. Né? Porque uma das premissas da extensão universitária é que ocorra o dialogismo entre a universidade e a sociedade. Né? Mas quanto isso é viável, quanto não ocorre tensionamentos, curto-circuito nesse diálogo. Né? Então, um pouco esse debate que eu
que eu lembro aqui de tentar estabelecer esse texto, e eu acho que o Paulo Freire ali foi muito vanguardista, né, nessa discussão. Ele mesmo foi diretor de um centro de extensão, Centro de Formação de Extensão Universitária e Cultura, assim, na Universidade de Recife. Né? E da experiência com extensão também entre agricultores no Chile, né? Só que era uma extensão ainda ancorada numa tradição em que os especialistas chegam na comunidade e querem ali explicar, né, trazer à luz a ciência, a verdade, né, para aqueles que são os ignorantes, vamos dizer assim, né? Aqueles que não sabem. E a crítica dele passa justamente por essa relação, né? Como essa relação ela tem algumas mediações complicadas, assim, que para ele podem chegar até no que ele chama de invasão cultural, que é quando a universidade, o universitário, ele se arroga um papel, uma espécie de messianismo, é o termo que ele usa ali, uma espécie de messianismo, né? Um papel salvífico, salvador, sei lá, de comunidades que estão na escuridão, que estão nas trevas. Então é um pouco isso que a gente tenta refletir e que a gente vê também no nosso dia a dia. Né? Todo ano a gente tem os nossos editais de extensão, os projetos de extensão, os programas de extensão socioprometidos, e a gente percebe que algumas áreas estão mais alinhadas a fazer uma reflexão ético-política sobre a sua ação extensionista. As outras áreas, os cursos já tratam a extensão universitária como um campo de prestação de serviço, né? Um campo de caridade, né? Um campo onde você pode exercer a solidariedade, a caridade, e parece que perde um pouco aquela dinâmica acadêmica, né? Formativa da extensão universitária. Eu acho que isso que está em jogo ainda nessa discussão. Então, convido a leitura, né, do texto. E é isso. Nós agradecemos, olha, ele lembrou muito para quem não lembrava, né? Agradecemos, é um artigo muito interessante, né? Eu sou, né, o doutor Rafael vem pensando muito essa questão, né? É um tema de interesse de pesquisa dele, ele tem se dedicado a isso. As duas coisas, né? A extensão e a ética, né? Na pesquisa e agora na extensão. Tema muito interessante, né? Ele podia pensar num pós-doc, fazer, né? Para tratar disso. É uma sugestão, né, que a gente dá para ele, porque há muito ainda o que ele contribuir, né? Eu acho, com a universidade e com a academia, né? Trazendo um aprofundamento desse tema. Tá certo? Eu acho, então, que nós vamos nos encaminhar para a finalização, né, do nosso evento, deixando mais uma vez nossos agradecimentos a todos que participaram na organização desse evento, de alguma maneira, né, na organização, participaram na mediação, participaram na ministração de cursos, palestrando, né, agradecendo aos nossos conferencistas, né, aqui de vários países da América Latina, né, que contribuíram com as suas reflexões, que contribuíram com os debates. Então aqui, em nome de todos os que nos ajudaram, né, a gente tem o professor Frank Rossi, que foi o campeão das mediações, né, e temos aqui a professora Camila, né? A professora Camila, que por ter muitas habilidades, né, na área de informática, né, de mídias, né, conseguiu nos ajudar bastante, né, organizando esse evento que foi fundamentalmente realizado de maneira online, né? A gente está tendo agora esse encerramento aqui, nesse momento sem transmissão, né? Uma gravação aqui de maneira presencial. Então, nós terminamos
nosso evento agora, a parte final do lançamento dos 2 livros. Já foi feito aqui o convite, eu refaço, né, para que vocês leiam os 2 livros, estão disponíveis aí para baixar, né? Nós vamos deixar disponível também para os nossos participantes do evento, né, no site do evento, né, Camila? Vamos deixar os 2 livros para que todas as pessoas interessadas tenham acesso fácil para a leitura. Muito obrigado, então, e boa noite.